Bom, vamos direto ao ponto. Hoje o nosso guia visual mergulha em um projeto fascinante do professor Chagas, para entender exatamente como otimizar o estudo de exatas. A gente sabe que encarar os números pode parecer assustador logo de cara, né? Mas a ideia aqui é desmistificar todo esse processo com bastante clareza, muito entusiasmo e, claro, uma estrutura incrivelmente sólida. O que nos leva à grande questão. Por que será que decorar fórmulas quase nunca garante um alto desempenho de verdade? Esse é o verdadeiro cerne do problema. A matemática costuma ser tratada de um jeito bem equivocado como um simples exercício de decoreba, só que, na real, ela é uma linguagem puramente lógica. Quando a gente tenta apenas memorizar, a mente simplesmente trava sob a pressão de uma prova. E é por isso que montar um sistema de estudo estruturado e inteligente é absolutamente vital para ter sucesso no longo prazo. Então, vamos dar uma olhada na nossa agenda de hoje. O processo todo de construção do conhecimento tem 5 passos. 1. A jornada de alto desempenho. 2. A base, focada em foco e descanso. 3. O entendimento estratégico. 4. O poder da prática. E 5. O cálculo no cotidiano. Parte 1. A jornada de alto desempenho. É aqui que começamos construindo a base do conhecimento. Olha só, a primeira dica é uma verdadeira regra de ouro para quem está enfrentando a pedreira de vestibulares e concursos. A constância sempre vence a intensidade. A recomendação clara é de 1 a 2 horas de estudo por dia. É bem legal pensar na matemática como se fosse um músculo, sabe? Ele precisa ser construído com esforço diário, com regras e muito foco. Fazer aquelas maratonas de estudo exaustivas de vez em quando não gera retenção nenhuma, só traz cansaço e frustração. São os pequenos passos dados com firmeza todos os dias que pavimentam o caminho mais seguro para a maestria. Avançando para a parte 2, a base. O foco e o descanso para preparar a mente para aprender. Antes de mergulhar de cabeça em qualquer cálculo complexo, é fundamental preparar o terreno mental. A técnica Pomodoro traz uma visualização tática do tempo que blinda o cérebro contra a exaustão. A lógica é super simples e muito poderosa. A gente foca de forma absoluta por 25 minutos e depois faz uma pausa de 5. Após repetir esse ciclo 4 vezes, vem um descanso mais longo, de 15 a 30 minutos. Essa quebra rítmica previne aquela temida fadiga mental e faz com que a engrenagem do cérebro continue rodando com eficiência máxima. E complementando perfeitamente essa gestão do tempo, temos uma verdade científica inegável. O cérebro aprende demais enquanto está descansando. O poder reparador de um sono de qualidade e de um repouso ativo é simplesmente gigante. É dormindo bem que a gente fortalece a memória e consolida tudo o que foi visto durante o dia. E tem mais, reservar pelo menos um dia inteirinho na semana para o descanso não é um privilégio, tá? É uma regra totalmente inegociável para quem busca o alto desempenho. Chegamos na parte 3, entendimento estratégico. Aqui, montamos a estrutura do aprendizado. Com a mente super descansada e blindada pelo Pomodoro, chegou a hora de levantar as paredes dessa nossa casa do conhecimento. Mas por que diferenciar a memorização do entendimento importa tanto? De um lado, a gente tem a memorização mecânica, a famosa decoreba. Do outro, o entendimento real, que exige perguntar o tempo todo por que essa fórmula funciona e de onde ela veio. Esse entendimento profundo é o que cria raízes mentais fortíssimas e permite desconstruir e reconstruir a lógica na hora decisiva da prova. A simples memorização quebra fácil sob pressão, enquanto a compreensão lógica sempre oferece uma saída. E para testar se o entendimento está afiado mesmo, a gente esbarra numa das ferramentas analíticas mais fantásticas já criadas, o método Feynman. O truque é muito simples: ensine em voz alta. Ao tentar explicar um conceito complexo, fingindo ser professor de uma turma imaginária, o cérebro é forçado a organizar as ideias de um jeito linear. Qualquer tropeço, gaguejada ou hesitação revela na hora onde o entendimento ainda tem falhas. É literalmente o teste supremo de verificação. E isso fica muito claro quando a gente aproveita o uso de ferramentas digitais e puramente visuais. Plataformas como Khan Academy, GeoGebra, Desmos e o próprio YouTube transformam números estáticos em movimentos dinâmicos e vibrantes. Quando um conceito geométrico ou algébrico super abstrato ganha cor, forma e animação, a informação gruda na memória de longo prazo de um jeito absurdamente mais forte. É como se a visualização digital traduzisse a teoria para a linguagem nativa do nosso cérebro. Outro ponto super importante que muita gente ignora é o aprendizado intercalado.
Estudar exatamente a mesma coisa repetidamente por semanas a fio dá uma falsa sensação de domínio. A grande sacada aqui é misturar constantemente os temas durante a semana. Alternar entre geometria, álgebra básica e frações força a criação de conexões neurais muito mais rápidas e ágeis. O cérebro se acostuma a pular rápido entre lógicas diferentes, espelhando exatamente o caos e imprevisibilidade de uma prova de concurso. Vamos para a parte 4, o poder da prática, que é a consolidação do conhecimento. Depois de construir uma fundação sólida e erguer toda a estrutura, a fase final pede um bom reforço. E isso significa prática meticulosa e saber lidar com os erros de forma muito estratégica. Vamos avançar para ver como isso se constrói na resolução de exercícios. A ideia é subir degrau por degrau, do básico até o avançado. Mas a regra imperativa aqui acontece na hora da falha. Ao errar uma questão, é absolutamente crucial revisar o conceito teórico antes de simplesmente checar a resposta no gabarito. Espiar a resposta na hora corta o processo de reflexão. Obrigar a mente a voltar para a teoria constrói uma verdadeira independência intelectual. E como a gente transforma essas falhas em algo prático? Com um sistema brilhante chamado Caderno de Erros. O processo todo tem 3 passos muito elegantes. Primeiro, a gente anota exatamente qual foi o erro cometido. Segundo, escreve em todos os detalhes a explicação correta. E, por último, o mais vital, a revisão semanal desse caderno. Desse jeito, os erros deixam de ser uma enorme fonte de frustração e viram dados puros, estatísticas super organizadas dos nossos pontos fracos que, sendo mapeados com precisão, jamais vão se repetir. Para garantir que toda essa engrenagem continue rodando perfeitamente, o segredo é o uso contínuo de revisões e simulados. Fazer revisões semanais acompanhadas de testes rigorosos a cada 15 dias mantém o raciocínio calibrado e a motivação sempre lá no topo. Acompanhar o progresso constantemente através de simulados permite fazer pequenos ajustes de rota ao longo dos meses. Isso evita surpresas desagradáveis e transforma a alta performance em algo totalmente previsível. E, finalmente, a parte 5, o cálculo no cotidiano. A matemática como linguagem. Entrando na nossa reta final, o ponto mais importante de todos é absorver que essa disciplina maravilhosa não está confinada na lousa ou nos livros. Ela está viva e respirando em tudo ao nosso redor. A matemática é muito mais do que um mero obstáculo. É uma linguagem que estrutura a nossa realidade. E dominar tudo isso, como vimos nas nossas análises, não exige nascer com um talento inato e inacessível. O sucesso pede apenas um encontro metódico com a lógica, foco diário, descanso sagrado, análise inteligente dos erros e aplicação de todos esses princípios na nossa rotina. O que conduz, inevitavelmente, a uma pergunta final extremamente instigante. Quando é que a matemática deixa de ser um bicho-papão temido e passa a ser uma ferramenta fluida e dominada no dia a dia? A resposta, com certeza, mora na aplicação rigorosa desse nosso guia visual. Trocar o medo pela estrutura altera o jogo por completo. Fica aqui o convite para absorver esse modelo lógico não só como uma tática de prova, mas como um jeito muito mais aprimorado e analítico de enxergar o mundo e o próprio ritmo de aprendizagem.